Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal Hugo Romariz. E hoje irei trazer tudo sobre o mercado da bola, sobre os gigantes cariocas. Isso porque o mercado vai fechar na quinta-feira, principalmente o mercado da bola europeu, e com isso os gigantes cariocas não vão mais conseguir se reforçar para a temporada. Mas antes disso tudo, peço para você compartilhar esse vídeo, curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, tá bom? Tô há um tempo sem fazer vídeo, mas agora voltei e é aquele processo de todos os dias fazendo vídeo, tá bom? Hoje eu vou falar principalmente sobre o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco, que tá na situação que tá contratando bastante, tá muito aceso no mercado e a gente vai falar de cada negociação que o Vasco teve até aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar falando do Botafogo, que conseguiu apenas um reforço até agora, que é o Matheus Ponte, que é um jogador uruguaio, vai chegar com o status de titular, ou vai disputar bastante ali com o Di Plácido. Isso porque ele foi o titular na seleção dele, né, na seleção nacional do Uruguai, no Mundial Sub-20, onde o Brasil até perdeu de forma precoce, mas fato é que ele é um campeão mundial na sua categoria Sub-20 e vai chegar ao Botafogo após a lacuna ser aberta com o Rafael se machucando, tá? Ele ainda não foi anunciado, mas vai ser pago 9 milhões de reais do Botafogo para a contratação desse atleta. No vídeo, como eu tô falando, eu vou falar de muitas negociações, muitas contratações, então vai ser tudo bem rápido, tá bom? Outro jogador que estaria chegando no Botafogo seria o João Pedro, o brasileiro que também é italiano, já foi convocado pela seleção italiana, pela sua passagem pela Fiorentina, estava no Fenerbahçe da Turquia, perdeu espaço e aí estava sendo negociado com o Botafogo, já estava tudo certinho, acertado base salarial, e aí ele iria ser apresentado ao Glorioso. Entretanto, o Grêmio furou. O Grêmio conseguiu dar um chapéu no Botafogo e fechou a negociação com o atacante, oferecendo salários astronômicos, maiores até do que do Tiquinho Soares. Uma pena do João Pedro não vir jogar no futebol carioca, tá? E aí, outras negociações do Botafogo, mas aí já estão em fase mais iniciais, né? Uma é com o zagueiro angolano Bastos, de 31 anos. Ele que já jogou muito no futebol italiano também, na Lazio, e tá sem contrato. Ele chegaria para entrar no lugar do Segovão, né? O Luiz Segovia, equatoriano, que saiu para o time do John Textor da Bélgica, já que não estava tendo muitas oportunidades aqui no Botafogo. Ele foi emprestado a outro time de John Textor, como já aconteceu também com o caso de Riquelme. O Oyama já foi para lá também, o Del Piage, entre outros exemplos. Então o John Textor segue fazendo isso. Mais um jogador que está sendo visto, né, pelo scout do Botafogo lá na Itália é Gabriel Brazão. Ele que é um goleiro muito experiente nas categorias de base, né? Passou por todas as categorias de base da seleção brasileira. Foi vendido à Internazionale de Milão por um bom valor. E ele era do Cruzeiro, não está sendo muito aproveitado na Itália. E ele chegaria por empréstimo ao Botafogo, é o que está sendo negociado, para uma possível saída de Lucas Perry, que está sendo muito bem observado. Outro que está sendo muito bem observado pelo futebol europeu é o Matheus Nascimento, que já teve a proposta do Nottingham Forest, que o Botafogo aceitou, cerca de 9 milhões de euros pelo passe do atleta, mas ele recusou essa proposta. Essas foram as informações bem enxugadas do mercado da bola do Botafogo até aqui. Claro que nesses últimos 2 dias os clubes começam a correr bastante. Já no Flamengo, o que muito aconteceu foram novelas. Isso aconteceu com o De La Cruz, que acabou não vindo até agora. Isso está acontecendo com o Wendel, que está negociando com o Flamengo cerca de 18 milhões de euros, que é o que os russos pedem, né? E o Flamengo já chegou ali em 17 milhões de euros, mas de forma parcelada, e o negócio não está andando. E uma coisa que pode acontecer é a Napoli furar esse negócio aí do Flamengo e já oferecer 25 milhões pelo passe do Wendel. Lembrando que o Wendel quer muito jogar pelo Flamengo. Outro jogador que melou depois de uma longa novela com o Flamengo foi do meia Claudinho, que também é do Zenit. Os russos pediram valores muito altos e não conseguiram negociar com o Flamengo, então essa negociação também já acabou. O De La Cruz só acabou não por conta dos valores, e sim na forma de pagamento. O River quer a forma de pagamento à vista,
que o Flamengo chegue lá e compre ele na cláusula de rescisão mesmo, de maneira à vista, algo que o Flamengo não consegue pagar nesse momento, tá? E aí algumas saídas aconteceram no Flamengo. O trio de Mateuses, né? É o trio da base, Matheus Gonçalves, Matheus França e Mateusão. O Mateusão, atacante que muito promissor no Flamengo, acabou sendo vendido para o futebol árabe por 2 milhões de euros. Outro que foi vendido por euros e por uma cifra muito alta e muito boa foi o Matheus França. Ele saiu por 20 milhões de euros para o Crystal Palace, mais 5 milhões de euros por metas, mais 5 milhões de euros caso ele venha vir ser um melhor do mundo. Tem a bola de ouro, né? Que é muito difícil, então essas metas devem chegar até 25 milhões de euros na venda. Já o Matheus Gonçalves, ele foi emprestado ao Red Bull Bragantino. E antes de ser emprestado, ele renovou com o Flamengo por mais um ano. Assim, o Flamengo consegue blindar o atleta, que viu com muitos bons olhos jogar no futebol brasileiro e ganhar mais rodagem. Lembrando que ele tem apenas 17 anos. E com o Sampaoli, ele atuou por apenas 45 minutos. Uma média muito ruim, muito baixa para quem está desenvolvendo bastante. Ele chegou até a ser rebaixado para o Sub-20, jogar aquela final com o Vasco, onde perdeu, onde o Vasco venceu, e agora ele foi emprestado para o Red Bull Bragantino, tá bom? Agora, sobre o Fluminense, repatriou Danielzinho, repatriou Ione Gonzalez, trouxe Léo Fernandes do Toluca, que tá jogando bem, até perdeu o pênalti, mas ele também vem por empréstimo para o Danielzinho, e o Ione não vieram por empréstimo, já o Léo Fernandes veio por empréstimo do Toluca, do México. O Fluminense também repatriou o zagueiro Marlon, que veio de forma também fixa. Ele que estava no futebol italiano, no Monza, teve que cumprir suspensão, que recebeu lá no campeonato italiano, agora já está apto para jogar. E o único que saiu até aqui foi o Pirani, que não estava tendo mais grandes chances com o Fernando Diniz, a torcida também estava impaciente com ele, e ele foi negociado pelo Santos, né, porque ele pertencia ao Santos. Ele saiu do empréstimo aqui do Fluminense, voltou para o Santos e foi jogar na MLS. Deixa eu até ver se eu estou esquecendo de alguém. Estou esquecendo do André. O André que está sendo especulado aí para entrar num time gigantesco, prateleira altíssima do futebol mundial. E trata-se dos Reds. Trata-se do Liverpool, que acabou de perder o Fabinho, que também é outro cria de Xerém. Vendeu ele para o futebol árabe por mais de 40 milhões de euros, um valor absurdo também para um grande volante que ele é. E os Reds querem a contratação do André, mas a diretoria do Fluminense ainda afirma que não vai vender o André antes do final da Libertadores, antes do final da temporada, né? E aí, vamos lá para o mercado da bola mais importante até aqui e mais movimentado. Eu vou até precisar ler, porque foram muitos nomes especulados no Vasco da Gama, tá bom? Oscar Romero, Guanca, não vem. Tentaram, só foi uma base de contato e não conseguiram fechar. Prato, Vieto e Marega foram muito especulados, porque tanto o Vieto, tanto o Marega, eles jogaram com o novo técnico, Ramon Dias, lá no Al Hilal. O Vieto até está sem contrato, o Marega deve perder muito espaço, então foi especulado no Vasco, mas nenhum deles avançou nas negociações. Já o Prato estava negociado, estava avançado, mas com a chegada do Ramon Dias, ele não fechou também com o Vasco da Gama, até porque o Ramon Dias não é grande fã dele. Agora, o Gasto Pereiro, o Gabriel Avalos, que vai enfrentar daqui a pouco o Fluminense pela Libertadores, e o Abel Hernandes não fecharam também com o Vasco, muito foi especulado, principalmente na posição de centroavante. Vou falar quem chegou, mas o Abel Hernandes, ele foi muito especulado, que sairia do Peñarol, que rescindiria o contrato, deu muita expectativa para a torcida do Vasco, mas não conseguiu fechar, tá bom? Tem também o Sérgio Santos, que é um ponta que tá na MLS, que jogou muito na temporada passada, não tá tendo muito espaço agora no time dele lá na Liga Americana, mas que também não avançou em negociações com o Vasco. E outro que também não fechou com o Vasco foi o Robert Rojas. Ele que estava tudo acertado para fechar com o Vasco da Gama por empréstimo. O Vasco iria pagar 1 milhão de euros
para fechar esse empréstimo e depois mais uma cláusula de obrigação de compra por metas atingidas, que não era nada impossível, mas o negócio estava muito em cima e acabou melando, muito em cima do final da janela de transferências. O River tentou também fazer algumas exigências a mais e o Vasco não aceitou, tá bom? Vamos lá, sobre saídas. Juan Cruz, assim como o Pirani, pertencia ao Santos, voltou para o Santos e foi emprestado para outro time. Rodrigo renovou com o Vasco por mais um ano, o volante, e foi emprestado para o Londrina e disputará a Série B. O Egnaldo e o Pedro Raul foram vendidos de maneira definitiva do Vasco. O Egnaldo, jovem promessa, foi vendido por 4 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk. E o Pedro Raul foi vendido por 5 milhões de dólares para o Toluca. Ele que já atuou no futebol mexicano, não estava bem no futebol brasileiro, principalmente no Vasco, até foi bem no Goiás, mas voltou para o futebol mexicano e já anotou um golaço, não sei se vocês viram na sua estreia, um gol de voleio, foi até na madrugada praticamente de hoje, dia 1º de agosto, tá bom? E os que chegaram até aqui, que foi o lateral esquerdo Jefferson, o zagueiro Maicon, que nem deve ser utilizado pelo Ramon Dias, assim como o Serginho, que deveria ter poucas oportunidades com o Ramon Dias, o Praxedes, que chegou de empréstimo junto ao Bragantino por um ano, até o final da temporada, na verdade. O Paulinho de Paula, que o Vasco negociou e contratou o atleta por 6,5 milhões de reais. O Sebastião Ferreira, que chegou também como 9 do Vasco, ele que chegou também do futebol, o futebol da MLS, salvo engano. E aí tem 2 que estão negociando ainda, e o Vasco corre muito para fechar essas negociações. São eles: Ezequiel Balauede, que é um argentino, jovem, camisa 10, que está lá no futebol holandês e tem tudo para ser o reforço do Vasco. Veículos de imprensa da Argentina e do Brasil já relatam que o Vasco venceu a concorrência do Boca Juniors, até porque o Boca Juniors acabou de fazer uma grande investida no Cavani, e aí não teria mais disposição para fechar com essa jovem promessa, a camisa 10, que se chegar no Vasco realmente vai, se Deus quiser, né, fazer a diferença para tirar. E outro que tenha encaminhado, mas está conversando, não chega a estar encaminhado de fato, mas que está conversando e está com conversas bem animadoras para chegar no Vasco, é o atacante Diego Costa, o espanhol, o brasileiro. Ele é naturalizado espanhol, né? Já disputou até a Copa do Mundo com a seleção espanhola. Tá sem time depois de sair do Wolverhampton. Muito experiente. Chegaria com o status de titular absoluto no time, mas o seu salário estaria em volta de 1,5 milhões de reais. Uma investida muito alta para o Vasco, mas que resolveria muitos problemas. E ele que está treinando muito. E o Paulo Brax, que irá para Madrid entre hoje e amanhã para tentar sacramentar essa negociação, tá bom? Esse novo jogador no Vasco da Gama. Essas foram as notícias, esse foi o mercado da bola dos gigantes cariocas. Até aqui, daqui a uns 2, 3 dias eu vou fazer um completão realmente falando de todos que fecharam. Então conto com vocês, compartilhem esse vídeo, que deem um like nesse vídeo, comentem e se inscrevam no canal, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!